Vocês estão? Acredito que agora estamos nos adaptando um pouquinho mais a essa nova metodologia, né? Mas eu acredito que está tranquilo, eu acredito que nós vamos conseguir e logo, logo vamos estar aí na nossa escola, porque o ambiente físico da escola também nos faz muita falta, né? Mas tudo bem, por enquanto a gente vai continuar aqui e eu vou pedir para vocês abrirem a apostila de vocês aí na página 27, onde nós vamos continuar falando de economia mundial. Só que agora a gente vai para a parte 3 da economia mundial, tá? Onde a gente vai entender todo esse processo também da criação dos organismos internacionais. Na aula passada nós vimos ali aquela divisão entre aquele período entre Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, como que os espaços eles foram se configurando e se reconfigurando e moldando ali uma nova economia. Porém, agora a gente vai falar do espaço geográfico na atualidade. Acaba sendo o resultado também da revolução tecnológica, principalmente na área da informática. E essa revolução, na verdade, ela teve início ali já na década de 70 e acabou sendo promovida para atender os interesses econômicos das grandes transnacionais. Hoje nós temos acesso, é muito fácil, à informática, à internet, porém o principal objetivo não era atender o cidadão comum, na verdade era atender as grandes corporações internacionais, tá? E em apenas 2 décadas, a revolução da informática, ela ligou instantaneamente os lugares e passou a integrar as diversas estruturas de todos os setores da economia, como no caso das vias de transportes, hidrelétricas, fábricas e empreendimentos agrários. Isso foi nada mais, nada menos do que o processo de globalização, que foi exatamente a interligação de todos esses setores, o encurtamento das distâncias. E, consequentemente a isso, o espaço geográfico ele se tornou extremamente técnico, capaz de funcionar como uma máquina eficaz para garantir o lucro das empresas transnacionais. Hoje a gente considera o espaço geográfico, na verdade, como um grande fazedor de lucro, porque a interligação dos meios, a interligação dos lugares, ela tem como esse principal objetivo. Porém, o objetivo de interligar em busca do lucro acabou gerando uma série de consequências, né? Que foi a miscigenação cultural, o que a gente está vivendo hoje, essa pandemia. A pandemia ela só foi possível, essa pandemia ela só foi possível e que inclusive se alastrou de uma maneira muito rápida por conta do processo de globalização, por conta da evolução dos meios de transportes, tá? O computador ele acabou se tornando o instrumento básico das transnacionais, tanto das que produzem como também daquelas que atuam no mercado financeiro. E essa velocidade da informação globalizada, né, que eu venho ressaltando esse processo da globalização, ela aproxima os lugares e torna possível saber dos fatos no mesmo instante em que eles ocorrem e que seria online. E que isso para a gente hoje é muito mais a nossa realidade, né? Com tudo que vem acontecendo. O online para a gente está sendo muito real. Inclusive hoje, né, nas redes sociais, a quantidade de eventos que a gente vem assistindo de maneira online. Porém, o objetivo não era esse, o objetivo era simplesmente favorecer as grandes transnacionais. E o computador, não só o computador, mas também a internet, permite uma resposta muito rápida às mudanças econômicas, políticas e também às mudanças sociais. Novamente, eu vou trazer para o que nós estamos vivendo. Hoje estamos vivendo uma questão social totalmente diferente de tudo que já aconteceu para a gente, não é isso? A internet, o computador, tem nos trazido uma outra realidade, tem nos mostrado uma outra realidade. Estudarmos à distância, participarmos de shows à distância, tá? E esse fato acaba configurando um novo espaço geográfico, que acelera a obtenção do lucro em escala mundial. As maiores beneficiárias desse processo são as atividades financeiras.
Agora o dinheiro ele pode fluir através do globo e passa a circular freneticamente em poucos instantes, né? Você pode transferir dinheiro daqui para qualquer lugar do mundo com um toque no seu celular, por meio dos aplicativos de banco, por meio dos aplicativos para fazer essa própria transação, não é isso? E agora o dinheiro ele vai fluindo de uma maneira muito mais frenética, muito mais evidente. Acabam surgindo pontos ligados para uma densa e ampla rede interativa de comunicação, que vai funcionar e que já funciona sem parar, o tempo todo, né? E dessa forma, né, alguns locais estratégicos na superfície terrestre, eles estão interligados por computadores, televisões, cabos de fibra ótica, satélites. Inclusive, agora nós assistimos no final de semana o foguete, né, da SpaceX que foi lançado, foi assistido online. Graças a esses equipamentos, o próprio mercado financeiro ele funciona o tempo todo e em todos os lugares e acaba submetendo-se a normas jurídicas ou a qualquer controle, lógico, porque se não tivesse um controle, seria muito fácil driblar a obtenção de recursos. Porém, em alguns lugares, essa liderança, essa liberdade dos capitais, ela é extrema, né? Total liberdade. São os chamados paraísos fiscais, como no caso das Ilhas Caimã, no Caribe, onde as operações financeiras elas são privilegiadas por isenções de impostos e também por sigilo contratual. Você vai lá no banco, você vai depositar seu dinheiro, você não tem uma obrigatoriedade de declarar como que você adquiriu aquele valor. E o mundo ele acaba produzindo diariamente não mais do que 50 bilhões de dólares. Porém, calcula-se que sejam movimentados cerca de 4 trilhões a cada dia. No limite, esses computadores globais eles movimentam informações vitais para os grupos hegemônicos do sistema. E os computadores eles acabam resultando de duas ondas tecnológicas, que essas duas ondas tecnológicas são de 1975 a 1990, que seria ali basicamente a informática, a robótica, a telecomunicação e a biotecnologia, e essa atual, que são os softwares, né, poderosos bancos de dados, comandos à distância para concepção e produtos, sistemas inteligentes, agora as mensagens quase que instantâneas. Então essas duas ondas tecnológicas elas acabaram impulsionadas pela ciência e acabou promovendo a integração dos equipamentos ligados às áreas de telecomunicação, a computação e também a robótica. Inclusive, Milton Santos ele acabou descrevendo o atual espaço geográfico como técnico científico informacional, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, só o comércio via internet entre empresas cresceu quase 15 vezes nos últimos 5 anos. Então a gente percebe, inclusive hoje, a realidade, já trazendo para a nossa realidade, o comércio da internet, depois de toda essa pandemia, onde o comércio foi fechado, o comércio local foi fechado, as compras pela internet acabaram se configurando de uma maneira muito mais ativa e muito mais presente no nosso dia a dia. Bom, pessoal, aí a gente vai dar sequência aqui, a gente vai falar sobre os organismos internacionais, tá? Quando a gente fala de organismos internacionais, eles também podem ser chamados de instituições multilaterais, que são basicamente o quê? São entidades que elas foram criadas pelas principais nações do mundo com o objetivo de trabalhar em comum para o pleno desenvolvimento das diferentes áreas da atividade humana, como no caso da política, da economia, da saúde, da segurança. E essas organizações elas podem ser definidas como uma sociedade entre os estados. No caso, esse estado que eu estou me referindo é estado-país, tá? E são constituídas por meio de tratados ou até mesmo acordos, e tem como finalidade incentivar a permanente cooperação entre os seus membros,
a fim de atingir objetivos comuns. E elas atuam de acordo com 4 orientações estratégicas, que eu vou falar para vocês aqui. Quais são essas 4 orientações estratégicas? Que seria basicamente o quê? Adotar normas comuns de comportamento político-social entre esses países membros, prever, planejar e também conscientizar ações em caso de urgência, soluções de crise de âmbito tanto nacional como internacional. Realizar pesquisas, né, que sejam conjuntas em áreas específicas e prestar serviço de cooperação econômica, cooperação cultural, cooperação médica, etc. Tá? E aqui eu vou falar algumas, né, desses organismos internacionais. A ONU é uma organização internacional. Tá? A Organização das Nações Unidas é um organismo internacional que foi criado ali pelos países vencedores da Segunda Guerra e tem como principal objetivo manter a paz e a segurança internacional. Proíbe o uso unilateral da força e acaba prevendo, contudo, a sua utilização individual ou coletiva. Para defender o interesse comum dos seus países membros, eles precisam estar em acordo. E o seu principal objetivo é manter essa segurança internacional e que pode intervir nos conflitos, não só para restaurar a paz, mas também para poder prevenir possíveis enfrentamentos, tá? A Unesco, né, que inclusive a nossa escola ela faz parte aí da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, para a Ciência e para a Cultura, que também foi criada ali em 1945 pela Conferência de Londres e tem como objetivo contribuir para a paz através da educação, através da ciência e da cultura. Aqui já sai um pouquinho da questão política mais clara e visa eliminar o analfabetismo e também melhorar o ensino básico, além de promover publicações de livros, de revistas e também realizar debates científicos. Inclusive, quando a nossa feira acontece, né, eles pedem que seja registrada para eles publicarem essas atividades que ocorrem na escola, que é uma maneira também de promover a educação. Aí nós temos a OMS, que nos últimos meses, né, a gente tem ouvido falar bastante da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que é uma agência que é especializada em saúde, né, pelo próprio nome já diz, que foi fundada em 7 de abril de 1948 e ela é totalmente subordinada à ONU. A sua sede é na Suíça e o seu principal objetivo é o alcance do maior grau possível de saúde para todos os povos, independente da classe, da etnia, da raça, e elabora estudos sobre combate de epidemias, além de normas internacionais para produtos alimentícios e também farmacêuticos, e também coordena questões sanitárias internacionais e tenta conseguir avanços nas áreas de nutrição, de higiene, habitação, saneamento básico, etc. Quando eu falo, né, que nos últimos meses nós ouvimos muito falar da ONU, da OMS, porque na verdade numa questão de epidemia, né, ela acaba elaborando estudos para combater epidemias. Nós estamos vivendo uma pandemia. Então, inclusive, ela tem algumas resoluções em relação aos medicamentos que são utilizados ou não no combate aí ao Covid-19. E vou falar da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada em 1949, ali no período da Guerra Fria, né, que foi como uma aliança militar das potências ocidentais, em oposição ali ao grupo de países socialistas, e é formada inicialmente pelo Canadá, pelos Estados Unidos, a Bélgica, a Dinamarca, a França, a Holanda, resumindo, países capitalistas ricos, tá?
e o Banco Internacional da Reconstrução e Desenvolvimento, que é o BIRD, que tem como objetivo de conceder empréstimos aos países membros. O BIRD também ele é conhecido como Banco Mundial. Ele acaba oferecendo financiamento e assistência técnica aos países subdesenvolvidos, com o objetivo de promover um desenvolvimento econômico. E ele é formado por 185 países e surgiu e iniciou suas atividades auxiliando na reconstrução da Europa e do território asiático ali no pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Então eu coloquei aqui algumas dessas organizações internacionais para vocês entenderem mais ou menos como que funciona e qual o objetivo dessas organizações, que na verdade elas procuram facilitar as relações tanto econômicas e sociais entre os países. Bom, pessoal, vamos dar sequência, tá? Vou pedir para vocês abrirem aí a apostila na página 30, onde nós vamos continuar. Agora a gente vai falar do subdesenvolvimento em busca de soluções. Soluções para combater, para conter esse subdesenvolvimento, tá? E para tentar solucionar o problema da falta de recursos financeiros, os países subdesenvolvidos, né, considerados pobres, eles acabam adotando algumas medidas, inclusive alguns resultados eles são bastante questionáveis, tá? Entre essas medidas, a gente pode destacar algumas, como por exemplo, a exportação crescente de commodity, que seria basicamente a exportação crescente de matéria-prima. Que isso atende ao interesse da agroindústria transnacional. Porém, essa ação ela pode acarretar consequências muito negativas, como por exemplo, na verdade os dados eles podem parecer positivos, porém, de maneira geral, são bastante negativas, tá? Como no caso da deterioração dos termos de troca. As matérias-primas exportadas pelos países mais pobres, elas valem cada vez menos em comparação aos produtos de alta tecnologia, que são importados, né, que na verdade os países pobres compram do mundo desenvolvido. E também a deterioração ambiental, né, a grande quantidade de uso de agrotóxicos, os problemas ambientais, a escassez no solo, onde cada vez mais vai ter que se utilizar agrotóxicos para poder desenvolver essa agricultura, a poluição no solo, a poluição nos rios. Então são essas consequências que podem trazer em relação a essa exportação crescente de commodities, que na verdade os países subdesenvolvidos, eles começam a se desdobrar cada vez mais para produzir essas commodities, tá? Aí, continuando as medidas tomadas para esses países subdesenvolvidos atingirem um grau de desenvolvimento, vem também, aqui acompanhem comigo, os empréstimos dos organismos internacionais, como no FMI e o Banco Mundial, e a atração de investimentos estrangeiros, né, como a Zona Franca de Manaus, né, onde o governo ele acabou trazendo uma grande quantidade de transnacionais para se instalarem ali. Porém, o governo ele acabou dando uma série de incentivos a essas multinacionais. Aumento da dívida externa, isto é, todo o dinheiro que foi tomado por empréstimo fora do país em troca de juros e com garantia de pagamento no final do prazo definido. No caso do Brasil, a dívida externa ela é gigantesca. Hoje ela soma em torno de 1,5 trilhões de reais. E toda essa dívida externa ela vem sendo acumulada desde muitos outros governos anteriores, tá? Remessa de lucros pelas transnacionais que enviam os lucros obtidos nos países subdesenvolvidos para suas matrizes localizadas nos países desenvolvidos. Tá? Então, por exemplo, uma multinacional que vem para um país subdesenvolvido, então ela gera emprego, porém,
normalmente elas buscam países onde tem uma flexibilização das leis trabalhistas muito frágeis. Então, toda a remessa, todo o dinheiro produzido não fica no território, acaba sendo levado para o país desenvolvido, tá? A abertura do mercado financeiro aos investidores estrangeiros. Os países eles acabam oferecendo altas taxas de juro para poder atrair dólares e assim obter recursos para pagar a dívida externa que foi contraída. E esse artifício também tem consequências bem negativas, tá? Pois acabam crescendo esses juros, que são juros altíssimos. Já que os capitais especulativos, eles podem sair a qualquer momento, né? Essas multinacionais que vêm, o capital que entra a qualquer momento, se o país não vai bem, ele pode se retirar. Outro problema é o crescimento do déficit, pois o volume de recursos que sai é sempre maior do que o volume que entra, e que, na verdade, ali teria que ser o contrário. Não seria um déficit, teria que ser um superávit. Atendimento às exigências de organismos internacionais como o FMI para obter novos recursos, o dinheiro só é concedido sob condições rígidas, e essas condições rígidas são as que acabam colocando o país subdesenvolvido em maus lençóis, tá? Como, por exemplo, obter um superávit primário, tá? Foi o que eu falei anteriormente, ou seja, que o saldo das contas públicas sejam sempre positivas, tá? Aqui a gente vai ver, seguindo essas outras consequências, aplicar os recursos, aplicar os preceitos do neoliberalismo. O Estado deve ser mínimo e não intervencionista. Por quê? Porque nesse caso o Estado ele sobraria recursos para poder pagar essa dívida externa. Então o poder do Estado seria cada vez menor em relação a subsídio da população, em relação a oferecer saúde, educação, tudo que o Estado poderia fazer pela população, a ideia seria tirar o papel do Estado daí, porque tirando o papel do Estado, consequentemente, sobraria recursos para poder pagar a dívida externa. Então, uma dessas consequências, que para mim é a pior de todas, é essa, é aplicar os preceitos do neoliberalismo, aquela ideia lá de Estado mínimo, tá? Que promova a liberdade dos mercados, inclusive financeira, para a entrada de produtos estrangeiros e que efetue privatizações, o que diminuiria os gastos do Estado. Que essa ação ela está diretamente ligada a essa aqui, tá? No caso, sair privatizando tudo, privatizar a educação, privatizar a segurança, e que isso acabaria gerando consequências muito negativas, principalmente para a população mais pobre. Bom, aí continuando aqui, olha onde eu estou, tá? Por outro lado, a superação dos problemas dos países subdesenvolvidos passa pela adoção de alguns procedimentos mais óbvios, que na verdade eu acredito que são até os mais ideais, que seria aumentar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, exportar produto com maior valor agregado. No caso, ao invés de você simplesmente exportar a soja, não, você exportar a soja, mas ela com valor agregado, ela transformada em alguma coisa que teria um valor muito maior no mercado externo. Erradicar o analfabetismo e oferecer uma educação que seja compatível com o maior patamar tecnológico, que na verdade são essas as medidas que os países desenvolvidos eles fazem, tá? E essas medidas requerem ainda